Bom, estou começando aqui a gravar a aula, né? Porque também já passaram aí uns 8 minutinhos, né? Que na verdade é 18h45 a aula. E estou só aguardando aqui mais um pouquinho os alunos entrarem. Por enquanto entrou o Pablo. E aí daqui a pouco a gente vai começar. Hoje, Pablo, hoje as atividades são práticas, tá? Pode preparar caneta, lápis, calculadora. Vou até escrever isso. Até escrevi, já deixa ali no chat. Quando o pessoal entrar, acho que eles conseguem ler depois, né? Creio eu. O Pablo, a internet hoje estava ruim o dia todo. Geral, pelo menos aqui em Cataguases. Hoje a minha não, mas eu fui dar aula, porque eu dou aula à tarde, né, no Sebrae, e os alunos tudo reclamando. Perdendo conexão, entendeu? Tava terrível. E é engraçado, quanto mais a gente precisa dela, né? À noite parece que ela piora. Deixa eu só fechar a porta aqui. Eu liguei o ar ali, vou fechar a porta aqui, peraí. Ah, tá, você tá com problema de áudio, né? Ô, Pablo, então eu vou colocar aqui, então eu vou escrever. Bom, então vamos lá, atividade prática. Uma determinada empresa, em busca de excelência produtiva, fez um levantamento para apurar a variabilidade. Espera aí que está entrando gente. Esperar a Patrícia, né? Está entrando. Oi, Patrícia. Boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo, e você? Bem, graças a Deus. Eu estava começando agora, tá? Hoje eu falei que é para vocês entrarem com calculadora, caneta, que vocês vão trabalhar um pouquinho. De repente, eu estou até pensando em mandar isso para alguém e vocês jogar para a turma, entendeu? Porque acho que fica melhor do que ficar olhando, né, ele remotamente. Mas depois a gente resolve isso. Beleza. Tá? Porque é uma atividade prática e agora vocês vão exercitar um pouquinho. Tá? Então, olha só, é a atividade 6 sigma. Uma determinada empresa em busca de excelência produtiva fez um levantamento para apurar a variabilidade no processo de produção, onde a variabilidade permitida poderia ser de um limite inferior estabelecido de 10 e um limite superior estabelecido de 20. Então, ela poderia variar aí entre 10 e 20. Ou seja, uma variabilidade esperada, inerente ao processo produtivo. Verifique o nível sigma dessa empresa após o levantamento apresentado entre os dias 1 ao dia 20 de outubro e apure também o CP unilateral. Tá? Então, tá aqui os dados. Vocês veem aí que tem um gráfico aí de diagrama de dispersão. Então, vocês perceberem aí como é que está a dispersão do nosso exercício. Né? Primeiro passo, apure a variabilidade entre os limites. Né? Você tem que calcular a variabilidade entre os limites. Calcule através da média, né? Vocês vão ter que achar a média e apurar a variabilidade. Calcule o CP unilateral
Estabeleça um limite central, que no caso vai ser a média, apure a variabilidade desse limite central e o desvio padrão, e aplique a fórmula CPK, e depois aplique a fórmula do nível sigma, e veja na tabela o desempenho dessa empresa. Bom, a fórmula do CP aí, ó, é o limite estabelecido, que é entre 20 e 10, então o limite estabelecido é 10, né? 20 menos 10, 10. 6 vezes o desvio padrão, tá? É a média que vocês vão achar. Depois vocês vão aplicar aqui a fórmula do CPK, limite superior estabelecido, que é 20 menos a média que vocês vão achar, dividido pelo 3 vezes o desvio padrão. E depois o outro CPK, que é a média menos o limite inferior estabelecido, dividido por 3 vezes o desvio padrão. E depois você vai achar o nível sigma, tanto para o limite superior, a média, e depois o nível sigma do limite da média para o limite inferior. Tá? E a forma do nível sigma é esse, 3 vezes CPK mais 1,5. Então é só usar essas três fórmulas aqui, achar a média e apurar a variabilidade. Entendeu? Agora, eu acho que eu tenho para mim que o exercício feito aqui, eu deixando ele aqui ativo, para vocês pegarem os dados, fica muito ruim para vocês visualizarem, não fica? Como que os professores trabalham isso, quando eles dão exercício? Pode Às falar. vezes eles postam no Blackboard lá dos materiais, aí a gente baixa. Ah, tá. Eles postam antes da aula. É, Ah, entendi. Então, eu poderia fazer isso, né, Patrícia? Porque eu não pode sabia, ser. porque eu estou errando, eu estou postando depois. Mas aí depois não adianta. Eu vou fazer isso então. Eu vou deixar ele aqui e vou entrar lá e já vou postar. Tá bom? Tá bom. Aí vocês baixam e vai fazendo. Vivendo e aprendendo, né? Que o Oceano está entrando. Então, eu vou fazer isso. Obrigado, Patrícia, pela dica, tá? De nada. Kelciane, você que entrou agora, né? Primeiro, boa noite. Eu vou fazer uma postagem aqui. Eu estou entrando no Blackboard aqui. Vou fazer uma postagem desse exercício para vocês fazerem aí. Depois eu vou dar um tempinho, vocês vão fazer e depois eu vou corrigir, tá bom? Só que eu estava conversando, aí a Patrícia falou para eu postar, porque se eu deixar assim, vocês vão ter uma dificuldade para ver, né? Para você ver o exercício é mais difícil. Aí eu vou postar então lá em materiais. Já estou aqui, já estou entrando aqui, está quase pronto. Vou ficar quietinho aqui porque eu estou trabalhando aqui, tá? Mas se der para vocês já ir adiantando aí, vocês podem fazer. Então vai estar dentro de materiais. Mas tentem fazer, gente, porque a melhor forma de aprender é fazendo, concorda?
Então, tá lá, tá? Pode entrar lá que vai estar lá. Então tá postado lá esse exercício. Aí a primeira coisa, gente, vocês tô perdido, professor, não sei nem começar. Então vamos lá. Primeira coisa, somar os dados. Somou, dividiu por 20. Achou a média. Coloca a média do lado dos dados. Aí você vai colocando linha a linha mesmo. E vai pegando a variabilidade. 15 menos a média que você achou. Depois, 15 menos a média, 15 menos a média, 17 menos a média, 18 menos a média. Tá? Vamos imaginar que a média aqui seja 13. 15 menos 13, 15 menos 13, 15 menos 13, 17 menos 13, 18 menos 13. Achou a variabilidade? Eleva ao quadrado, soma de novo, divide por 20 e você acha o desvio padrão. Aí depois é só aplicar essas fórmulas que estão aqui, é só isso. Vocês vão aplicar na fórmula do CP e, lógico, que depois eu vou corrigir e vou explicar. Vão aplicar na fórmula do CP, vão aplicar na fórmula do CPK, nas duas fórmulas do CPK, e vão jogar aqui no nível signo. A fórmula também está aí. Só isso. Aí eu vou dar aí uns 20 minutos, sei lá, para fazer isso e tento corrigir. Ainda vou tentar corrigir na primeira aula, se der. Tá bom? Agora eu vou ficar quieto. Se alguém precisar me acionar, eu vou estar aqui. Eu não vou sair daqui. Vocês vão ficar olhando a minha imagem, embora esteja embaçada. Mas eu vou estar aqui. Só vou tirar meu som, se vocês não importar. Mas se alguém me chamar, eu aciono rapidinho meu som aqui. Vou ficar mudo, porque senão eu fico tentado a falar, porque eu só falo pra caramba, aí atrapalha vocês. Agora o Joel entrou, vou ter que orientá-lo. Fala, Joel, beleza? Joia, beleza? Joel, eu passei um exercício aí, tá? É uma atividade prática, tá postado no Blackboard para você baixar e fazer. Eu vou tentar corrigir ainda na primeira aula. Qual que é a primeira função? O que você tem que fazer primeiro? Porque às vezes você, tipo assim, tem aluno que vai falar assim, nossa, professor, não estou sabendo nem começar, né? Então, isso aqui eu quero apurar o 6 sigma, o nível sigma, né? Então, eu passei os dados aí, ó. Esse gráfico que está aí é só para enfeite, para vocês verem um gráfico de dispersão. Você vai somar esses dados e vai achar a média. Então, você soma, divide por 20 e acha a média. E vai ver a variabilidade, né? O que variou em relação ao que está aí, menos a média. Então, por exemplo, se a média for 13, 15 menos 13, 12. 2, e assim sucessivamente. Né? E aí, de todos. Depois eleva ao quadrado e acha o desvio padrão. E depois, o Joel, é só aplicar nessas fórmulas aqui. Ó. As fórmulas são CP igual LE, que é o limite estabelecido, você pode ler no exercício, o limite estabelecido, já vou te adiantar, é 10, né? Porque a empresa aceita um limite variável entre 10 até 20. Então, o limite estabelecido é 10, tá? Dividido por 6 vezes desvio padrão. E depois o CPK, que é o limite superior estabelecido menos a média, que você achou, dividido por 3 vezes o desvio padrão. E o outro CPK, que é a média menos o limite inferior estabelecido, que no caso nosso é 10, 3 vezes desvio padrão. E depois acha o nível sigma e vê na tabela onde que ele está ali, em qual nível ele está. Entendeu? E esse exercício está lá na nossa plataforma para vocês baixarem, porque é muito ruim ficar olhando o exercício por aqui, né? Eu deixar na tela é quase que impossível de ver. Aí a Patrícia falou assim, Alexandre, os professores postam lá no Blackboard. Eu nem tinha pensado nisso. Né? Porque eu tenho mania de fazer as coisas assim. Eu postava depois da aula, mas aí não adianta, né? Aí a Patrícia falou, não, posta de uma vez que a gente vai lá e baixa e a gente faz. Aí eu vou dar um tempinho aí para vocês fazendo o exercício, tá bom? Para ver se antes de acabar a aula eu tento corrigir. Tá? Para a gente ter um pouco de atividade prática, senão, né, eu fico
Luan, boa noite, você está entrando agora. Eu estou dando uma atividade prática para vocês aí fazerem. Eu falando menino, porque eu dou aula para os meninos do Sebrae, então tem mania, né? Vocês já estão tudo marmanjão. Brincadeira. Então, deixei uma atividade, tá? E também essa atividade está lá na plataforma. É só baixar e tentar fazer. A primeira coisa que você tem que achar é a média aritmética simples dos dados que eu dei. Você soma, né, divide e faz a variabilidade desses dados. Achou a variabilidade, você acha o desvio padrão, tá bom? E depois aplica essas fórmulas todas que estão aí no exercício. Só jogar nas fórmulas que depois eu vou explicar e vou corrigir e vou explicar, tá joia? Por isso que eu estou quietinho aqui, até desliguei o áudio para dar um tempinho para o pessoal ir fazendo. Aí eu vou tentar corrigir ainda nessa primeira aula, porque na segunda eu quero dar outra atividade, que é bem parecida.
Alexandre, Sim, pode falar. nessa fórmula aí do nível sigma, qual o CPK que vai usar? Você vai ter que fazer dois e vai olhar os níveis. Faz o nível com os dois? Isso, você vai fazer assim, o limite superior primeiro, depois vai fazer um outro nível sigma da média para o limite inferior. Ah, tá. Que às vezes às vezes do limite superior para a média pode estar num nível melhor do que do limite inferior para do limite da média para o limite inferior, entendeu? Entendi. Então são duas vezes que você vai ter que calcular. Ah, tá. Obrigada. Nada.
Só deu uma mensagem aqui que faltam só 10 minutos para a primeira aula. Vocês ainda estão fazendo? Aí vocês querem continuar fazendo? E aí depois, na segunda aula, eu jogo um segundo exercício e deixo vocês fazendo, depois corrijo tudo? O que vocês acham? O que é mais produtivo? Podem falar. O que vocês decidirem, para mim tá tranquilo. Porque depois tem um outro exercício, entendeu? Por mim, pode ser desse jeito que você falou. Deixo fazendo e então tá. Depois passo o segundo exercício, aí depois corrijo. Então tá bom. Fechou então. Obrigado, tá?
Falta 1 minuto para acabar a aula, então logo a gente já entra na segunda aula, e aí tem um outro exercício, tá bom? Que também já está postado lá na plataforma. Mas eu vou apresentar para vocês o segundo exercício, aí na próxima aula.